Hoje, pessoal, teremos mais alguns agradecimentos especiais a serem feitos. E os agradecimentos de hoje vão para recado do Fábio, Sofia, Miriam Silva, Vitória Lima e Wagner 9595. Muito obrigado a todos vocês pelo enorme apoio aqui no canal. Eu sinceramente agradeço. Muitíssimo obrigada mesmo. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Uma história sombria apresentava o medo do desconhecido, onde figuras aterrorizantes existiam apenas em contos assustadores. A cena se aproximava lentamente, até revelar um par de olhos amarelos e luminosos espreitando na escuridão. Em seguida, surgia uma pequena criatura de cabelos brancos e chifres vermelhos, um monstro que vivia dentro de um antigo guarda-roupa de madeira. Um padrão floral brilhante surgia, como transição para uma história sobre vidas passadas e memórias ligadas ao destino. Ao recordar sua vida anterior, na qual havia lido um romance, ela percebia que havia reencarnado como um monstro de guarda-roupa, que somente o protagonista masculino era capaz de enxergar. Espiando timidamente por trás da pesada porta de madeira, a garota de cabelos brancos observava o silencioso quarto com certa hesitação. Logo avistava um garoto de cabelos negros, coberto de hematomas, encolhido sobre a cama em completo sofrimento. Ao notar o estado dele, concluía, preocupada, que seus ferimentos haviam piorado, e imaginava que os valentões o tinham atacado mais uma vez. Convencida de que ele não podia vê-la, ela ficava pendurada de cabeça para baixo, para observá-lo mais de perto. Como ele não demonstrava qualquer reação à sua presença, acreditava que seria seguro se aproximar. Enquanto isso, o garoto machucado permanecia encolhido em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto, em meio a uma atmosfera profundamente melancólica. Mesmo enxugando as lágrimas, ele lutava para suportar a intensa dor física e a solidão que o consumiam. Comovida, ela se aproximava do garoto e se assustava, ao vê-lo coberto de sujeira e com ferimentos recentes espalhados pelo corpo. Balançando a cabeça vigorosamente para afastar suas dúvidas, decidia confortá-lo. Determinada a ajudá-lo, resolvia buscar remédios em segredo, para aliviar seus machucados. Porém, um leve toque em sua testa surpreendia o garoto, o fazendo erguer o rosto imediatamente. Ela permanecia completamente imóvel, quando seus olhos dourados encontravam diretamente os olhos azuis do garoto. Ele a encarava com absoluta incredulidade, percebendo que realmente conseguia enxergar a estranha garota que tocava sua testa. Nervosa, ela acenava timidamente com a mão, e demonstrava sua surpresa ao perceber que ele realmente podia vê-la. No instante seguinte, ambos acabavam batendo a cabeça um no outro por acidente, fazendo com que ela fosse arremessada para trás, e caísse sobre o chão. Segurando a testa já avermelhada, ela soltava um gemido de dor por causa da colisão inesperada. Em seguida, reclamava silenciosamente da dor intensa, enquanto o garoto, ainda assustado, a observava da beira da cama. Os dois esfregavam as testas doloridas ao mesmo tempo, encarando um ao outro, com a mesma expressão de choque e confusão. Aos poucos, o garoto assimilava a situação, completamente atônito, ao perceber que o estranho monstro do guarda-roupa estava realmente diante dele. Ela ficou radiante ao perceber que o garoto era capaz de vê-la, e se emocionou por finalmente encontrar alguém que pudesse fazer contato visual com ela. Ao notar que o menino recuou assustado, diante de sua empolgação, ela fez uma breve careta, percebendo que talvez tivesse exagerado na demonstração de entusiasmo. Seu choro dramático, acompanhado por uma aura sombria que surgiu de repente, acabou assustando ainda mais o garoto, que se afastou em completo pânico. Ela se apressou em pedir desculpas, explicando que apenas havia ficado extremamente emocionada, por ser vista pela primeira vez. Desesperada para tranquilizá-lo, ela tentou explicar que, apesar de ser um monstro do guarda-roupa, não tinha qualquer intenção de machucá-lo. No entanto, antes que pudesse concluir sua explicação, o garoto aterrorizado fugiu do quarto, a deixando para trás. Ela caiu em lágrimas, lamentando que ele não tivesse lhe dado, ao menos uma única oportunidade para se explicar. Embora compreendesse perfeitamente o medo dele, ainda comemorava o fato de que ele conseguia vê-la, exatamente como havia sido descrito no romance. Ela então confirmou que aquele garoto era Dedrick Blackwood, o trágico protagonista masculino do romance, que havia lido em sua vida passada. Ao recordar a história original, se lembrou de que a obsessão do monstro do guarda-roupa levou a inúmeras perseguições e abusos contra Dedrick. Entre as crueldades cometidas, o monstro envenenava a comida do garoto, o fazendo adoecer gravemente. Além disso,
sabotava seu relacionamento com o pai, e ainda ajudava aqueles que praticavam um bullying contra ele, fazendo com que Dedrick sofresse ferimentos severos. Ela passou a sentir profunda compaixão pela infância traumática de Dedrick, marcada por abusos, negligência e pela constante perseguição do monstro do guarda-roupa. O garoto acabava levando a culpa por todas as travessuras causadas pela criatura, e por fim, foi exilado para uma academia distante. Durante sua ausência, seu cruel meio-irmão mais velho, Somerset, aproveitou completamente a oportunidade. Somerset incendiou todos os pertences de Dedrick, incluindo o guarda-roupa, o que acabou provocando a morte do monstro. Ao perceber que o condenado monstro do guarda-roupa era ela própria, ela amaldiçoou seu terrível destino. Determinada a sobreviver, jurou proteger o guarda-roupa a qualquer custo, pois sabia que sua própria existência dependia inteiramente da preservação dele. Assim, decidiu mudar seu destino, se tornando uma aliada prestativa do trágico protagonista masculino, enquanto aguardava o futuro em que Dedrick se tornaria o poderoso líder da família Blackwood. Ela passou a apoiá-lo discretamente, torcendo por seu sucesso nos bastidores. Ela o observava enquanto ele estudava, e reconhecia que conquistar sua confiança seria muito mais difícil do que imaginava. Com timidez, chamou por Dedrick da segurança da porta do guarda-roupa. No entanto, o garoto a ignorou completamente, mantendo toda a atenção voltada para a escrita, sem sequer levantar os olhos. Mesmo assim, ela continuou tentando chamar sua atenção, insistindo em falar com ele do interior do guarda-roupa. De repente, ela o chamou pelo apelido de infância, esperando finalmente despertar alguma reação. Ainda assim, Dedrick permaneceu completamente indiferente, se recusando a responder, até mesmo ao apelido carinhoso, que apenas sua mãe costumava usar. Frustrada, ela percebeu que precisaria agir com mais calma, entendendo que a presença de um monstro do guarda-roupa certamente seria assustadora para um garoto tão jovem. Então, se aproximou dele, enquanto estava sentado à escrivaninha, o cumprimentando e tentando iniciar uma conversa amigável. Ela garantiu que não pretendia devorá-lo, na esperança de tranquilizá-lo e fazê-lo compreender que não representava qualquer perigo. Em resposta, Dedrick cobriu os ouvidos, claramente angustiado, enquanto ela o encarava com uma expressão de surpresa. Preocupada por acreditar que o havia assustado ainda mais, decidiu encerrar a tentativa naquele dia, para não parecer alguém que apenas o atormentava. Antes de partir, ela acariciou delicadamente os cabelos escuros do garoto, que permaneceu completamente imóvel. Ela continuou observando de perto, tomada pela preocupação ao vê-lo se encolher sobre si mesmo. Convencida de que ele precisava de um pouco de espaço, resolveu deixá-lo sozinho por enquanto. Pouco depois, Dedrick abriu lentamente os olhos, revelando um profundo olhar azul carregado de tristeza e confusão. Ele passou a acreditar que o monstro do guarda-roupa finalmente havia retornado para o interior de seu esconderijo. Mesmo assim, continuou encarando com cautela as portas fechadas do guarda-roupa, ainda abalado pelo aparecimento repentino da criatura. Em meio a rosas cor-de-rosa florescendo, surgiu a bela imagem da garota monstro de cabelos brancos. Naquele instante, Dedrick compreendeu que era a única pessoa capaz de enxergar aquela estranha criatura ligada ao guarda-roupa. O garoto cerrou os punhos, apavorado com as consequências, caso alguém o visse conversando com ela. Ele temia ser considerado insano, assim como sua mãe havia sido, e acabar aprisionado na torre até morrer. Logo em seguida, abaixou o olhar, surpreso ao notar o remédio deixado sobre sua mesa, no momento em que suspirava aliviado. Ela saiu às pressas do guarda-roupa, para alertá-lo sobre o convite para o jantar feito por Somerset. Com urgência, avisou que ele não deveria comer a carne com molho, pois Somerset a havia envenenado. Dedrick ficou completamente atônito com o aviso, justamente quando Somerset abriu de repente a porta de seu quarto, com um tom arrogante e desprezível. Somerset o chamou de inseto, e anunciou que ele jantaria ao seu lado. Sem qualquer delicadeza, Somerset agarrou o braço de Dedrick, e o arrastou impacientemente em direção ao salão de jantar. Enquanto isso, ela hesitou, ponderando se deveria segui-lo para garantir que ele permanecesse em segurança. Pouco depois, entrou em pânico ao perceber que não havia nenhum guarda-roupa no salão de jantar capaz de sustentar sua presença naquele local. Correndo pelo amplo corredor do castelo, chegou até a desejar, em tom de brincadeira, que alguém tivesse decorado o salão de jantar com alguns guarda-roupas. Quando finalmente alcançou Dedrick,
tratou de tranquilizá-lo, explicando que o veneno não era letal. Ela esclareceu que Somerset apenas pretendia atormentá-lo, e o advertiu para que evitasse comer carne em excesso. Ela o acompanhou silenciosamente pelo longo corredor, permanecendo ao seu lado o tempo todo. Desejava saber por que ele não respondia, mas Dedrick permaneceu completamente em silêncio, para não despertar suspeitas. Ela logo percebeu que ele não podia falar com ela, sem parecer louco diante das outras pessoas. Ainda assim, desejava que ele ao menos lhe desse um discreto sinal com a cabeça para demonstrar que a compreendia. Dedrick estremeceu quando ela, em tom de brincadeira, cogitou obrigá-lo a balançar a cabeça. Somerset, com um sorriso presunçoso, incentivou Dedrick a comer a refeição especial, preparada exclusivamente para ele. Seu sorriso carregava uma empolgação sombria, despertando completo desprezo da garota monstro, que observava tudo escondida dentro do guarda-roupa. Em pé ao lado de Dedrick, ela considerou Somerset um completo idiota, por acreditar que seu plano passaria despercebido. Em seguida, voltou a alertar Dedrick de que o bife estava envenenado, e o aconselhou a ignorar o quanto ele parecia apetitoso. Um close destacou o bife brilhando de maneira irresistível, evidenciando a tentação, contra a qual ela tentava alertá-lo desesperadamente. Repetidas vezes, insistiu para que ele não comesse, enquanto Dedrick se surpreendia, ao perceber que ela havia saído de seu quarto. Depois de refletir rapidamente, ele decidiu evitar o bife e se alimentar apenas da salada, que parecia segura. Somerset percebeu sua hesitação, e insistiu que o bife era a melhor parte da refeição, sentindo o olhar intenso e vigilante de Somerset sobre si. Dedrick percebeu que não teria escolha a não ser comer. A garota monstro então o orientou a provar apenas um pequeno pedaço do bife sem molho, e em seguida, fingir um colapso doloroso para satisfazer as expectativas de Somerset. Com cuidado, Dedrick cortou um minúsculo pedaço da carne, o afastando completamente do molho escuro. Em seguida, colocou aquele pequeno pedaço seco na boca. Ansiosa, ela o incentivou a começar a encenação, abaixando a cabeça e encolhendo o corpo. Como se estivesse sofrendo intensamente, Dedrick deixou o garfo cair com um estrondo e desabou de bruços sobre a mesa. Somerset perguntou se a comida tinha um gosto ruim, incapaz de esconder a diversão cruel, estampada em seu rosto. Ao mesmo tempo, a garota monstro ordenou em voz alta que ele caísse da cadeira e se encolhesse no chão. Com um impacto dramático, Dedrick despencou da cadeira e permaneceu imóvel sobre o piso. Somerset se levantou e se inclinou sobre a mesa, para verificar se Dedrick estava bem. O garoto de cabelos negros olhou para baixo, com uma expressão cansada, enquanto o suor escorria por seu rosto, devido ao esforço da encenação. Fingindo sofrer de uma forte dor de estômago, Dedrick pediu educadamente ao irmão que o dispensasse da mesa, enquanto a garota monstro observava atentamente. Caído sobre o piso de madeira, Dedrick continuou sua atuação dramática, implorando pelo perdão do irmão mais velho. Somerset dispensou Dedrick com um sorriso arrogante, declarando que continuar dividindo a refeição com ele era simplesmente repugnante. Comemorando o sucesso do plano, a garota monstro de cabelos brancos abriu um enorme sorriso de alegria, enquanto Somerset ordenava à criada que jogassem fora toda a mobília considerada contaminada. Diante do ocorrido, a garota monstro decidiu que continuaria ajudando Dedrick. A porta do quarto se fechou suavemente com um clique, marcando o retorno seguro dos dois aos aposentos de Dedrick. A garota monstro de cabelos brancos imediatamente quis ter certeza de que ele realmente não havia ingerido nenhum mole envenenado. Sem dizer uma palavra, Dedrick deixou o corpo afundar na cadeira diante de sua escrivaninha, enquanto ela o observava com uma mistura de preocupação e alívio. A garota monstro elogia a própria dedicação de Dedrick por ter voltado imediatamente à leitura, assim que retornou ao quarto. Embora a garota monstro admita que não consegue compreender aquele texto estrangeiro, mesmo assim, ela incentiva seus esforços e promete buscar um remédio caso seu estômago comece a doer, enquanto Dedrick permanece completamente em silêncio. Ainda sem receber qualquer resposta, ela se tranquiliza alegremente, ao pensar que bastaria continuar observando para garantir sua segurança. De repente, uma força poderosa puxa a garota monstro para trás, a arrastando para longe de Dedrick em direção ao guarda-roupa aberto. Em seguida, as pesadas portas de madeira se fecharam com um estrondo, a aprisionando em seu interior. Presa na escuridão do armário, ela solta um suspiro ofegante de confusão, enquanto tenta compreender
O que havia acabado de acontecer? Após refletir por um instante, ela percebe que seu limite de tempo havia chegado ao fim, concluindo que sua natureza de monstro do guarda-roupa a obrigava a retornar ao seu esconderijo. Desesperada para voltar ao lado de Dedrick, ela empurra a porta de madeira com toda a força, determinada a se libertar mais uma vez. No entanto, logo percebe, surpresa, que a pesada porta estava firmemente trancada e se recusava a se abrir. Ela começa a golpear freneticamente a porta, gritando o nome de Dedrick, e implorando para que ele percebesse que ela estava presa lá dentro. Sentado em silêncio diante de sua mesa, Dedrick ignora seus desesperados pedidos de socorro, mantendo o rosto tenso, dividido entre o medo e a determinação. Frustrada, ela protesta, querendo entender por que ele a havia trancado ali. Depois de tudo o que fez para ajudá-lo a escapar, tomada pela tristeza, ela passa a acreditar que Dedrick ainda sentia um enorme medo dela, e desejava que ele compreendesse que não era uma criatura maliciosa. Percebendo que ele mal a conhecia, ela tenta se apresentar, através da porta, na esperança de diminuir o receio que ele ainda nutria. Ela explicava que não se alimentava de seres humanos, e revela que, na verdade, era uma moradora de guarda-roupa, extremamente educada e bem comportada. Ela também esclareceu que nem sequer precisava de comida para sobreviver, embora aceitasse de bom grado qualquer alimento que Dedrick lhe oferecesse. A mão de Dedrick interrompe a escrita por um instante, quando ela comenta, com um tom saudoso, o quanto o bife servido no jantar lhe pareceu delicioso. Em seguida, ela explicou os limites de sua capacidade de teletransporte, revelando que podia viajar para qualquer guarda-roupa que já tivesse visto pessoalmente dentro do castelo. Também conta que, depois de certo tempo, era sempre forçada a retornar repentinamente ao seu próprio armário. Ela acrescenta que, embora permanecesse invisível para todas as outras pessoas, ainda era capaz de interagir fisicamente com o mundo real. Com certo constrangimento, se recordou de quando aterrorizou os criados do castelo, ao fazer um pesado vaso de flores flutuar no ar. Dedrick escutou toda aquela explicação em absoluto silêncio, enquanto seus olhos azuis perdem parte da dureza e se suavizam. À medida que suas palavras começam a fazer sentido, ela repousou delicadamente a mão sobre a porta trancada e aguardou, ansiosa, por qualquer sinal de que ele havia compreendido suas intenções. Depois de um longo silêncio, Dedrick finalmente abriu o guarda-roupa e falou, perguntando se ela era responsável pelo misterioso incidente com o fantasma que havia acontecido anteriormente. Seu brilhante olho dourado se arregalou de pura felicidade, radiante por finalmente ouvi-lo dirigir a palavra diretamente a ela. Com um sorriso luminoso, ela uniu as mãos e confirmou alegremente que realmente era a autora daquelas misteriosas aparições fantasmagóricas. Dedrick voltou a encará-la com os olhos arregalados, buscando confirmar se ela era, de fato, a misteriosa salvadora que o havia ajudado. Ela reafirmou sua confissão com entusiasmo, completamente eufórica, por finalmente ver seus esforços secretos reconhecidos por ele. A garota riu de felicidade, enquanto toda a ansiedade que carregava desaparecia. Celebrando aquele importante passo para conquistar a confiança de Dedrick, ele permaneceu em silêncio, a observando com espanto, enquanto seu coração começava a se enternecer pela estranha, porém prestativa, garota-monstro que vivia escondida em seu guarda-roupa. Naquele instante, uma bela e calorosa lembrança surgiu em sua mente, a imagem de uma mulher loira parada em meio a um jardim repleto de flores. Um olhar de compreensão tomou conta de seus olhos azuis, substituindo o medo por uma profunda sensação de conforto. A pesada porta do guarda-roupa se abriu novamente, revelando a garota-monstro de cabelos brancos sentada alegremente em seu interior. De seu pequeno refúgio, ela o observava com um olhar repleto de carinho, pronta para se tornar sua fiel protetora. Mais tarde, naquela noite, Dedrick permaneceu inquieto na cama, se revirando sem parar, enquanto a febre fazia gotas de suor cobrirem sua testa. Conforme a madrugada avançava, sua respiração ofegante começou a se estabilizar, e pouco a pouco, ele mergulhou em um sono profundo e tranquilo. Na manhã seguinte, a luz do sol iluminou o castelo Grão-Ducado, trazendo um novo dia, repleto de esperança para a mansão marcada pela tragédia. Ao despertar, Dedrick ficou impressionado, com quanto havia descansado bem, mas logo foi tomado pela confusão. Ao olhar para a beira de sua cama, para seu completo choque, encontrou a garota-monstro de cabelos brancos, que vivia no guarda-roupa, encolhida ao seu lado, dormindo profundamente.
Ela soltava leves roncos, completamente alheia ao olhar atento de Dedrick, enquanto descansava serenamente ao lado de sua cama. Observando seu rosto tranquilo adormecido, ele sentiu o coração se aquecer, diante da presença daquela estranha, porém adorável, nova companheira. A garota monstro de cabelos brancos explicou anteriormente a ele que ela precisava dormir dentro do guarda-roupa, caso contrário, toda a sua energia se esgotaria completamente. Ao ouvir isso, Dedrick voltou a olhar para o guarda-roupa de madeira, agora aberto, percebendo que deveria levá-la de volta para seu refúgio. Com todo cuidado, Dedrick pegou a garota monstro adormecida nos braços e a carregou delicadamente de volta, tendo ao fundo um belo cenário repleto de rosas amarelas florescendo. Dedrick olhou para o rosto adormecido da garota com surpresa, percebendo que ela era incrivelmente leve. Uma calorosa lembrança surgiu em sua mente, revelando uma bela mulher loira, vestindo um delicado vestido floral enquanto abraçava o jovem Dedrick. Com uma expressão solene e conflituosa, ele voltou a encará-la, enquanto a carregava nos braços. Em seguida, acomodou cuidadosamente a garota de cabelos brancos sobre uma superfície, seus olhos demonstrando uma silenciosa preocupação, a observando de perfil, enquanto ela dormia tranquilamente. Gotas de suor escorriam por sua testa. Movido por um impulso delicado, Dedrick acariciou suavemente seus cabelos brancos. Enquanto a contemplava em silêncio, concluiu que ela era adorável demais para ser um monstro. Logo depois, estendeu a mão com cautela e aproximou os dedos de um de seus brilhantes chifres vermelhos. Com um leve toque, Dedrick encostou o dedo no chifre vermelho, fazendo a garota se mover discretamente. Assustado com a reação inesperada, ele arregalou os olhos e puxou a mão para trás imediatamente. Sem perder tempo, fechou com firmeza as pesadas portas de madeira do guarda-roupa, a trancando em segurança lá dentro. Depois, se virou e caminhou rapidamente de volta para sua escrivaninha. Com o rosto completamente corado, coberto de suor e tomado pela tensão, Dedrick tentava compreender os sentimentos contraditórios que o consumiam. Sentado à escrivaninha, lamentava não conseguir se concentrar nos estudos por causa dela. De repente, um forte impacto lançou violentamente ao chão, o fazendo cair com dor. Somerset fingiu pedir desculpas de maneira debochada, alegando que apenas havia escorregado, porque Dedrick o assustou ao ficar perto demais. Em seguida, Somerset, com um tom condescendente, criticou o fato de Dedrick sequer cumprimentar o irmão mais velho que havia ido visitá-lo. Um estrondo ecoou pelo corredor, quando um vaso dourado repleto de flores amarelas se despedaçou no chão, deixando Somerset e seu irmão, completamente apavorados, observando tudo do alto. A garota monstro de cabelos brancos caiu na gargalhada ao ver os dois fugirem pelo corredor aos gritos. Espiando cautelosamente pela porta, a garota monstro de cabelos perguntou, preocupada, se Dedrick estava bem. Sem responder, ele apenas cambaleou até uma cadeira, a usando como apoio, enquanto ela o observava com grande preocupação. Já frustrada, a garota percebeu que, mesmo após 2 semanas, Dedrick continuava se recusando a responder qualquer tentativa de conversa. Uma ilustração nas páginas de um livro mostrava um homem loiro e uma mulher de cabelos castanhos, explicando que existia uma oportunidade de abrir o coração do protagonista masculino, que permanecia firmemente fechado. Determinada, a garota monstro cerrou os punhos, convencida de que já estava fazendo tudo o que podia. Porém, no instante seguinte, seus grandes olhos dourados se arregalaram, quando uma percepção extremamente importante finalmente lhe ocorreu. Ela se lembrou de que a Grã-Duquesa, Delaney Blackwood, estava escondendo a lembrança deixada pela mãe de Dedrick, o obrigando a obedecer às suas ordens. Decidida a agir, a garota monstro declarou que era hora de partir, e se preparou para procurar a joia que continha aquela lembrança. Ao entrar em um magnífico e luxuoso quarto, pensou em como era ridículo a duquesa esconder o objeto justamente ali. Enquanto observava a imagem de Dedrick surgir em sua mente, lamentou o quanto ele estava encurralado, incapaz até mesmo de recuperar o objeto que pertencia por direito à sua mãe. Soltando um suspiro triste, concluiu que se sentia profundamente mal pela situação trágica em que Dedrick se encontrava. Em seguida, começou a vasculhar as gavetas da penteadeira, se lembrando de que, no romance, o colar que guardava a lembrança havia sido escondido naquele local. A garota monstro de cabelos brancos arfou de surpresa ao sentir algo escondido na parte interna da gaveta. Radiante, encontrou um colar com uma gema rosa, e o reconheceu imediatamente,
como mesmo descrito no romance, feliz com a descoberta, sorriu satisfeita, e decidiu que deveria devolver o colar a Dedrick o mais rápido possível. No instante em que tocou o colar, um intenso clarão de eletricidade azul explodiu violentamente, ao seu redor, a atingindo em cheio. A garota monstro gritou de dor, enquanto uma poderosa magia defensiva percorria todo o seu corpo com violentas descargas elétricas. Arremessada para trás, ela foi engolida pela escuridão, percebendo tarde demais que o livro jamais havia mencionado a existência de uma magia anti-roubo. Protegendo aquela lembrança, a cena retornou ao silencioso quarto de Dedrick, onde o guarda-roupa permanecia fechado e imóvel. Dedrick lançou um olhar apreensivo para o móvel de madeira, com uma expressão discreta de preocupação. Ao observar o restante do quarto, percebeu que o ambiente estava estranhamente silencioso naquele dia. Se aproximando do guarda-roupa, passou a imaginar, inquieto, se a garota monstro havia desaparecido ou se algo ruim lhe aconteceu. Um suave rangido ecoou, quando Dedrick se aproximou do guarda-roupa, enquanto um estranho cheiro de queimado chegava ao seu nariz. No interior escuro do móvel, a garota monstro estava caída, sofrendo em silêncio e demonstrando preocupação com a possibilidade de Dedrick ter se ferido. A garota monstro de cabelos brancos soltava fracos gemidos, enquanto seu corpo ainda se contorcia, por causa da dor residual do choque que sofreu. Ao perceber que algo estava muito errado dentro do guarda-roupa, Dedrick arregalou os olhos, tomado pelo alarme. Dedrick permaneceu tenso diante da porta do guarda-roupa, enquanto um rangido mais alto reverberava pela madeira. Logo depois disso, a garota monstro de cabelos brancos abriu lentamente seus olhos dourados e percebeu que já havia amanhecido. Logo em seguida, comemorou o fato de que o descanso dentro do guarda-roupa havia curado completamente seu corpo dos dolorosos efeitos do choque sofrido no dia anterior. Ela então abriu a porta do guarda-roupa de uma vez e cumprimentou Dedrick alegremente, desejando que ele tivesse uma manhã brilhante e feliz. Dedrick recuou, assustado com sua aparição repentina, enquanto ela espiava cautelosamente por trás da cadeira dele. Em seguida, se desculpou por tê-lo assustado e decidiu que seria mais cuidadosa dali em diante. Dedrick, porém, permaneceu completamente calado e visivelmente tenso. Com um suspiro, ela percebeu que Dedrick continuava fingindo, de forma obstinada, que não conseguia vê-la nem ouvi-la. Mesmo assim, sorriu com determinação e decidiu presenteá-lo com um magnífico presente, capaz de resolver todos os seus problemas. Em troca, esperava apenas que ele lhe concedesse um único favor, depois de receber aquele valioso presente. Dedrick permaneceu em silêncio, de olhos arregalados, refletindo profundamente sobre a misteriosa e invisível presença daquela garota em seu quarto. Ao se virar novamente, Dedrick percebeu, surpreso, que ela havia desaparecido sem deixar qualquer vestígio. Ele continuou encarando o guarda-roupa, completamente confuso e ansioso, pensando no misterioso presente que ela o prometeu trazer. Seu coração acelerou intensamente, enquanto uma mistura de ansiedade e expectativa dominava seu peito. Já a garota monstro se lembrou de como passou vários dias tocando insistentemente o colar mágico, que guardava aquela preciosa lembrança. As criadas do castelo gritavam apavoradas, acreditando que um fantasma estivesse assombrando o lugar, enquanto faíscas de eletricidade mágica crepitavam pelos arredores. Protegida dentro do guarda-roupa, ela soltava um suspiro de alívio, após escapar por pouco de mais um doloroso choque mágico. Ela manteve o plano durante 10 dias consecutivos, fazendo com que as criadas, completamente confusas, começassem a acreditar que a magia de segurança estivesse com algum defeito. Satisfeita com sua esperteza, comemorava o sucesso da estratégia, esperando que suas repetidas interferências obrigassem os responsáveis a desativar a irritante magia antifurto. Em um luxuoso salão da mansão, a Grã-Duquesa estava sentada com toda a elegância, enquanto sua criada pessoal permanecia ao lado para apresentar um relatório. Geno informou que os magos do castelo acreditavam que a magia defensiva vinha sendo acionada repetidamente por alguém que tocava o colar, espiando discretamente pelas portas do guarda-roupa. A garota de cabelos brancos ficou impressionada com a imponente presença da Grã-Duquesa. Com uma postura refinada, a Grã-Duquesa, Delaney Blackwood, questionou quem poderia estar ativando repetidamente a magia defensiva do colar. A Grã-Duquesa demonstrou irritação diante da incompetência dos magos, que ainda não haviam conseguido identificar o responsável.
Enquanto isso, a garota aguardava ansiosamente o momento em que a magia fosse desativada, para finalmente roubar o colar e entregá-lo a Dedrick. De repente, a Grã-Duquesa perguntou quais haviam sido as atividades recentes de Dedrick, assumindo uma expressão desconfiada. Gemma garantiu que o jovem mestre permanecia tranquilamente em seu quarto estudando, exatamente como fazia todos os dias. A Grã-Duquesa sorriu com arrogância, descartando completamente a possibilidade de Dedrick ser o responsável pelas repetidas tentativas de roubo. Já bastante incomodada com o barulho constante, ordenou à criada que providenciasse a desativação da magia anti-furto. A garota monstro comemorou radiante, extremamente feliz, por perceber que seu incômodo plano finalmente havia dado resultado. Saindo sorrateiramente do guarda-roupa, ela se preparou para aproveitar a oportunidade e roubar o colar imediatamente. Nesse instante, outra criada invadiu o salão às pressas, pedindo inúmeras desculpas pela interrupção repentina. A criada anunciou que o grão-duque Carlos Blackwood havia retornado inesperadamente ao castelo. A garota de cabelos brancos arregalou os olhos em choque, completamente surpresa com a chegada repentina do grão-duque. O grão-duque Carlos Blackwood entrou no salão, irradiando uma presença majestosa e severa, destacada por seus penetrantes olhos azuis. Ele passou por ela, enquanto a garota o observava atentamente, imaginando se ele seria capaz de perceber sua presença. Carlos interrompeu os passos por um instante, estreitando os olhos azuis, como se tivesse sentido algo incomum no ambiente ao seu redor. A garota de cabelos brancos piscou, tomada pela confusão, passando a acreditar que talvez o grão-duque fosse realmente capaz de enxergá-la. Ela se aproximou cautelosamente do grão-duque e tentou descobrir se ele era capaz de vê-la. No entanto, Carlos descartou aquela estranha sensação, como fruto de sua imaginação, e continuou caminhando, a deixando para trás em completo silêncio. Ao chegar ao salão, a grão-duquesa recebeu o marido, com um doce sorriso de boas-vindas. Carlos, porém, permaneceu com a expressão completamente impassível, enquanto a grão-duquesa começava a suar de nervosismo ao ver Gemma segurando a caixa de joias. A garota de cabelos brancos percebeu que a presença inesperada do grão-duque representava sua melhor oportunidade para revelar a verdade. Determinada a fazê-lo notar a lembrança roubada de sua falecida mãe de Dedrick, ela correu até a caixa de joias e agarrou o colar. No mesmo instante, uma violenta explosão de magia azul percorreu seu corpo, a fazendo suportar mais uma vez aquela dor excruciante provocada pela descarga mágica. Para o espanto de todos, a caixa contendo o colar brilhante se ergueu no ar, envolta por intensas faíscas de energia mágica. Tossindo fracamente, a garota percebeu que havia desenvolvido certa resistência àquela magia, o que a impediu de desmaiar ou ser enviada de volta. Ignorando os gritos desesperados da esposa, Carlos avançou com uma expressão sombria e severa em direção à criada. Com um movimento rápido, Carlos tomou em sua mão enluvada o colar cor-de-rosa envolto em brilho mágico e passou a observá-lo em silêncio. Profundamente irritado, exigiu saber por que aquela lembrança não havia sido devolvida a Dedrick, como deveria ter acontecido. Em seguida, se voltou para a esposa e exigiu uma explicação, disposto a ouvir qual seria a desculpa preparada por ela desta vez. Delaney improvisou rapidamente uma justificativa convincente, afirmando que havia encontrado recentemente a lembrança de Amélia, e que pretendia devolvê-la. Desconfiado da explicação, Carlos voltou sua atenção para a magia defensiva lançada sobre o colar. Delaney alegou que o feitiço existia para proteger a lembrança de Dedrick, mas Carlos rebateu que aquela magia jamais deveria reagir contra o próprio Dedrick. Sem perder a compostura, Delaney afirmou que a presença de Dedrick era necessária para calibrar corretamente o feitiço de proteção. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente, enquanto Carlos avaliava cuidadosamente aquela justificativa extremamente suspeita. Ao mesmo tempo, poderosas faíscas de magia azul continuavam estalando violentamente, deixando evidente que o feitiço defensivo permanecia totalmente ativo. Com frieza, Carlos ordenou que Delaney entregasse todas as demais lembranças da família, oferecendo-lhe apenas uma trégua temporária caso obedecesse. Em seguida, apresentou um ultimato severo, avisando que revistaria pessoalmente todo o castelo, caso ela continuasse se recusando a colaborar. Engolindo orgulho, Delaney acabou cedendo, e ordenou relutantemente que sua criada, tomada pelo nervosismo, fosse buscar todas as lembranças da família que haviam sido roubadas. A garota monstro de cabelos brancos
ficou completamente horrorizada ao descobrir que Delaney havia roubado ainda mais lembranças da família. Em seguida, voltou sua indignação contra o Grão-Duque, o responsabilizando por ter ignorado durante tanto tempo o sofrimento de Dedrick. Enquanto refletia sobre a estranha passividade de Carlos, ela se lembrou de que, no romance, ele sempre foi retratado como uma figura extremamente enigmática. Também recordou o desfecho trágico da história original, na qual o frio Grão-Duque mantinha a própria esposa presa, até que ela morresse completamente sozinha. De acordo com a trama do livro, Carlos acabaria desaparecendo completamente, depois de entregar a liderança da família para Dedrick. Observando atentamente o semblante impassível do Lorde, a garota monstro concluiu que o Grão-Duque era extremamente suspeito. Ao sentir o olhar frio e penetrante dele, passou a imaginar o que realmente se passava na mente de Carlos, enquanto aguardava o retorno de seu ajudante. Carlos permaneceu em silêncio, mantendo uma expressão completamente indecifrável. A criada, ainda trêmula, retornou carregando cuidadosamente a caixa de joias recuperada, repleta de lembranças preciosas, e a entregou a Carlos. Com um tom de zombaria, ele concluiu que Delaney deveria ter escondido os objetos roubados com mais cuidado, caso realmente desejasse que ele ignorasse o ocorrido. Em seguida, entregou a caixa de joias ao seu ajudante, e ordenou que as lembranças fossem levadas imediatamente para Dedrick. A garota passou a repreender o Grão-Duque enquanto ele caminhava, convencida de que permanecer indiferente diante da situação também era uma forma de cometer um crime. De repente, o Duque a golpeou na cabeça, arrancando um pequeno grito de surpresa e dor. Enquanto esfregava a cabeça dolorida, permaneceu completamente paralisada, tentando compreender o que acabou de acontecer. Ao perceber que aquele contato físico havia sido intencional, ficou boquiaberta, ao confirmar que o Grão-Duque realmente conseguia enxergá-la. Quando Carlos virou as costas friamente para ir embora, ela estendeu a mão desesperadamente, na tentativa de impedi-lo. Correu atrás dele pelo corredor, implorando freneticamente, para que parasse e lhe desse a oportunidade de conversar. Os passos firmes do Grão-Duque cessaram por um instante, mas voltou a andar, quando ela demonstrou indignação, por estar sendo completamente ignorada. Em seguida perguntou, por que ele está fingindo que não vê ela? O Duque então parou e se virou na direção dela, e levantando a mão, respondeu, se ela não deveria ir ver o quão feliz Dedrick ficará ao receber as lembranças. Ela permaneceu sozinha no meio do corredor, completamente confusa com a partida repentina dele. Logo em seguida, uma poderosa força mágica a envolveu, indicando que o tempo de sua invocação havia chegado ao fim. A cena mudou abruptamente para o quarto de Dedrick, quando as portas do guarda-roupa mágico se abriram de repente. Saindo para fora do armário, ela continuou resmungando sobre o comportamento extremamente estranho do Grão-Duque. Ela tranquilizou a si mesma, ao concluir que seu retorno inesperado havia acontecido apenas porque o limite diário de tempo da invocação havia se esgotado. No instante seguinte, foi tomada por uma onda de empolgação ao se lembrar do magnífico presente que estava prestes a chegar. Invadindo o quarto, se aproximou rapidamente de Dedrick, que se sobressaltou discretamente, mas permaneceu sentado. Se inclinando para perto dele, revelou em um sussurro cheio de entusiasmo que o tão aguardado presente chegaria a qualquer momento. Dedrick lançou um discreto olhar de lado, aguardando em silêncio, enquanto seu coração batia acelerado, na expectativa de descobrir o que ela havia preparado. Ao perceber aquele breve olhar, a garota monstro transbordou de alegria, por finalmente ter conseguido chamar a atenção dele. Divertida, passou a provocá-lo, por ter quebrado seu tratamento silencioso, enquanto Dedrick, com um rosto intensamente corado, desviou rapidamente o olhar. Profundamente comovido com a alegria pura da garota, Dedrick admirava em silêncio o fato de alguém conseguir ser tão feliz apenas por olhar para ele. De repente, uma batida na porta ecoou pelo quarto, fazendo a garota declarar, radiante, que o presente havia chegado. Dedrick ficou surpreso ao reconhecer a voz de Jenkinson, o fiel assistente de seu pai, que pedia permissão para entrar. Apesar da porta se abriu lentamente, revelando o assistente parado à entrada do silencioso aposento. Se curvando educadamente, o assistente do Grão-Duque, Jenkinson, cumprimentou Dedrick com cordialidade, enquanto segurava uma caixa de joias azul. Ao entrar no quarto, pediu licença para colocar o precioso presente sobre a mesa. Dedrick observou em silenciosa confusão, enquanto Jenkinson depositava cuidadosamente a elegante caixa azul. Em seguida, explicou que o próprio Grão-Duque
havia solicitado que aquele pacote fosse entregue diretamente a Dedrick. Dedrick ficou completamente atônito, incapaz de compreender por que seu pai, conhecido por ser tão distante, teria tomado uma atitude tão direta. Com delicadeza, Jenkinson quis saber se o jovem havia passado por algum desconforto ou sofrido maus-tratos, enquanto permanecia em seus aposentos. Pairando logo atrás de Dedrick, a garota monstro invisível insistia freneticamente para que ele reclamasse da péssima comida servida no castelo. Levando o conselho invisível em consideração, Dedrick começou, com certa hesitação, a relatar suas reclamações sobre as refeições. Jenkinson ouviu atentamente, com um tom acolhedor, perguntou se havia qualquer outra necessidade que seu jovem mestre desejasse relatar. Dedrick, porém, afirmou discretamente que estava bem. Ainda assim, a garota de cabelos brancos insistia desesperadamente para que ele contasse ao pai sobre o bullying que Somerset e Axel praticavam contra ele. Dedrick lamentou, com tristeza, que não possuía qualquer prova das agressões, e acreditava que, mesmo se contasse tudo, seu pai dificilmente interviria. Um pesado silêncio tomou conta do ambiente, enquanto Jenkinson abaixava o olhar para o garoto, demonstrando uma expressão visivelmente preocupada e desconfortável. Depois de concluir a entrega dos pertences, o assistente pediu licença de maneira respeitosa, e desejou que Dedrick tivesse um descanso merecido. Com o som firme da porta se fechando, Jenkinson foi embora, deixando a garota de cabelos brancos, resmungando por ele ter partido antes que a conversa pudesse continuar. Recuperando rapidamente o bom humor, ela decidiu deixar o assunto de lado, já que o presente era muito mais importante. Ansiosa, incentivou Dedrick a abrir a caixa, que ela havia se esforçado tanto para conseguir recuperar para ele. Um suave e satisfatório som de clique ecoou, quando Dedrick levantou, com certa hesitação, a tampa da ornamentada caixa de joias azul. Seus olhos azuis se arregalaram, em absoluta incredulidade ao avistar o conteúdo, há muito perdido que repousava em seu interior. As lágrimas começaram a se formar, enquanto ele retirava cuidadosamente o belo colar de pedras preciosas, cor-de-rosa, que pertenceu à sua falecida mãe. Apertando firmemente o precioso legado contra o peito, Dedrick chorou, profundamente emocionado, por finalmente recuperar a lembrança deixada por sua mãe. A garota de cabelos brancos demonstrou orgulho por ter recuperado o objeto, transmitindo a certeza de que ninguém ousaria roubá-lo novamente. Ela também reforçou, com determinação, a promessa de protegê-lo todos os dias, para garantir que jamais fosse levado outra vez. Cercada por flores amarelas brilhantes, a garota de cabelos brancos passou a refletir silenciosamente sobre a possibilidade de Dedrick realmente apreciar aquele presente tão especial. Enquanto isso, Dedrick permaneceu em silêncio, olhando fixamente para ela, enquanto uma cercada mistura de emoções que não conseguia expressar atravessava seu rosto. Em seguida, surpreendeu a jovem ao estender a mão delicadamente e tocar seus longos cabelos prateados. O suave farfalhar rompeu o silêncio do quarto, enquanto os dedos de Dedrick deslizavam com delicadeza pelos sedosos fios prateados. Ao encarar os olhos da garota, ele compreendeu, com profunda solenidade, que ela havia suportado uma dor mágica insuportável, apenas para devolver a lembrança de sua mãe. Amargamente, se recordou de como sua madrasta exibiu o colar de forma provocativa diante dele, protegido por uma poderosa magia anti-furto, que causava dores lancinantes a qualquer tentativa de recuperá-lo. As lembranças da tortura excruciante retornaram à sua mente, acompanhadas da imagem da grão-duquesa, desfrutando de seu sofrimento, enquanto ele permanecia completamente impotente para agir. Ao contemplar o precioso legado, finalmente de volta em suas mãos, uma profunda sensação de alívio tomou conta de seu coração. Erguendo o olhar, com os olhos azuis brilhando de gratidão, Dedrick expressou silenciosamente seus mais sinceros agradecimentos à garota. Tomada por uma imensa alegria, ao perceber a sinceridade de sua gratidão, a garota de cabelos brancos abriu um sorriso radiante e luminoso. Os dois permaneceram lado a lado em um confortável silêncio, enquanto uma atmosfera calorosa e reconfortante finalmente envolvia o tranquilo quarto de Dedrick. Observando o rosto feliz da misteriosa jovem, Dedrick sentiu seu coração acelerar, profundamente tocado pela pureza e pela bondade que ela demonstrava. A garota de cabelos brancos quebrou o silêncio de maneira brincalhona, acenando e repetindo calorosamente sua saudação para Dedrick. Logo em seguida, sua expressão se tornou séria e protetora,
enquanto demonstrava sua preocupação, desejando que Dedrick permanecesse em segurança e agisse com cautela. Ela então se encheu de alegria ao perceber que, finalmente, Dedrick havia olhado diretamente para ela, o provocando de forma divertida. Sua risada alegre e contagiante iluminou os cantos escuros e silenciosos do quarto dele, com sua energia vibrante. Com um rosto completamente corado, Dedrick desviou o olhar, tomado pela mais pura vergonha, incapaz de lidar com as provocações fofas e descontraídas da garota. A cena mudou para o grande castelo, marcando o início de mudanças notáveis. Após a recuperação da relíquia de valor sentimental, Dedrick passou a desfrutar de refeições muito mais saborosas e bem preparadas, se sentindo grato porque Jenkinson havia resolvido com sucesso todos os problemas relacionados à sua alimentação. A garota de cabelos brancos percebeu que não conseguia encontrar o Grão-Duque, desde o incidente envolvendo o colar. Enquanto observava as enormes portas da câmara principal, concluiu que o Grão-Duque estava evitando encontrá-la, deliberadamente, antes de partir mais uma vez. Ao tentar entrar em seus aposentos, descobriu que a porta estava firmemente selada, por uma poderosa magia defensiva. Após soltar um longo suspiro, decidiu que seria muito mais importante concentrar seus esforços em proteger Dedrick, do que desperdiçar tempo perseguindo o esquivo Grão-Duque. Espiando por entre as portas do guarda-roupa de madeira, a garota de cabelos brancos manteve uma vigilância constante sobre os irmãos insuportáveis. Logo, Axel perguntou, completamente aflito, se os planos deles realmente dariam certo, levando Somerset a defender com irritação tudo o que estavam fazendo contra Dedrick. Ainda bastante hesitante, Axel quis saber quais seriam os próximos passos do plano, demonstrando claramente seu nervosismo, diante da intensa determinação e da raiva de Somerset. Observando toda a cena escondida dentro do guarda-roupa, a garota de cabelos brancos franziu a testa com profundo desprezo, enxergando facilmente a hipocrisia patética de Axel. Em seguida, recordou a complicada história daquela família, lembrando que o favoritismo descarado de Delaney havia alimentado, ao longo dos anos, um profundo complexo de inferioridade reprimido em Axel. Ela refletia sobre a dinâmica daquela família, imaginando se Delaney e o Grão-Duque haviam se distanciado após o surgimento repentino de Amélia. Seus pensamentos profundos foram interrompidos de repente, pela voz áspera de Somerset, que ecoava do interior do quarto. Com um sorriso de orgulho, Somerset ergueu um livro de capa marrom, revelando que era o livro de economia que o pai havia dado a Dedrick. Axel engoliu em seco, suando de nervosismo, enquanto tentava entender o que o irmão mais velho pretendia fazer com o livro de Dedrick. Sorrindo com evidente malícia, Somerset comentou friamente que o pai detestava qualquer pessoa que maltratasse ou destruísse livros. Logo em seguida, um alto som de papel sendo rasgado ecoou pelo ambiente, quando Somerset arrancou várias páginas do livro de Dedrick, convencido de que o pai jamais o perdoaria por aquilo. Um estrondo repentino ecoou, quando a garota de cabelos brancos saiu bruscamente de dentro do guarda-roupa, declarando furiosamente que estava ali para proteger Dedrick. Assustado com o barulho inesperado, Dedrick estremeceu e virou a cabeça, tomado por uma silenciosa confusão. Sentado de forma abatida em sua cadeira, ele permanecia completamente desanimado, enquanto uma pesada aura de tristeza voltava a envolvê-lo. A garota de cabelos brancos quis saber se Dedrick estava sofrendo por ter perdido o livro de economia que havia recebido do pai, deixando o garoto completamente atônito. Em seguida, ela o tranquilizou, ao revelar que Somerset havia roubado o livro e garantiu que resolveria a situação, deixando Dedrick profundamente chocado. Ao descobrir o roubo, ela então explicou todo o plano de Somerset para incriminá-lo e declarou, cheia de entusiasmo, que pretendia trocar os livros antes que alguém percebesse. Dedrick abaixou a cabeça em um silêncio melancólico, assimilando o peso da cruel traição do próprio irmão. A garota de cabelos brancos o observava, com uma expressão firme e determinada, decidida a protegê-lo de qualquer novo sofrimento. Pouco depois, as duas crianças caminharam juntas, por um caminho cercado de vibrantes rosas vermelhas, sob um céu ensolarado. Um leve farfalhar chamou sua atenção, fazendo Dedrick virar a cabeça em silenciosa surpresa, com os olhos azuis arregalados. Um doce riso escapou dos lábios da garota de cabelos brancos, enquanto ela lhe dirigia um sorriso radiante. Dedrick rapidamente desviou o olhar, corando intensamente, ao ser tomado por uma enorme onda de constrangimento. Percebendo sua reação,
Ela se aproximou de maneira brincalhona, e comentou que poderia caminhar um pouco mais atrás, caso sua presença estivesse o deixando desconfortável. Dedrick de repente estendeu a mão para trás, e segurou delicadamente a roupa dela, a conduzindo pelo belo jardim de rosas em plena floração. Enquanto caminhavam, Dedrick quis entender por que ela o estava ajudando, e o que ela teria a ganhar ao protegê-lo. Ela explicou calmamente que o ajudava porque o guarda-roupa mágico, que era essencialmente o seu coração, estava no quarto dele. Dedrick a encarou com uma expressão profundamente séria, demonstrando que desejava saber se aquele era realmente o único motivo pelo qual ela se importava com ele. Quando ela negou rapidamente, Dedrick passou a suspeitar que existia uma intenção oculta por trás de suas ações, a levando a refletir sobre qual seria a verdadeira razão de seus sentimentos. A garota de cabelos brancos permaneceu olhando para ele com os olhos arregalados e uma expressão de completo choque. Enquanto tentava processar o significado daquela dúvida, ela revelou que é porque ele é o único que pode manter ela viva. Dedrick permaneceu completamente imóvel, mantendo os olhos azuis fixos nos dela, ao receber resposta sincera, e se perguntou se era realmente ele. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.